Hello and welcome back to the Allan Kardec USA channel. My name is Ciso. In a few moments you will be seeing a movie called The Spirits Movie. The movie was made in Brazil where they speak Portuguese, so the original title in that language is O Filme dos Espiritos, which translates in common English to The Spirits Movie. It was released in the year 2011. First, before I continue, I want to make something very clear. If you are totally unfamiliar with the works of Allan Kardec, his books, and you don't know anything about the Spiritist doctrine, you might have seen this title of this movie I am presenting here and thought, wow, what a cool title. I love ghost stories. Let me warn you now about spirits appearing in this movie. There are none. Well, just one single spirit appears in the movie for about 3 seconds. That's it. And that's only because a man in the movie, who happens to be a funeral home director, funeral home owner, is able to see and speak to them. So there are no spirits shown throughout the movie. There are no ghosts haunting places in this movie. This is not about ghosts. It's not that kind of movie. The reason it's called the Spirits Movie is because it deals with subject matter related to the Spirits book, written by Allan Kardec. It was the first of his 5 books creating the Spiritist doctrine. The Spirits book is made up of a long series of questions that Allan Kardec asked the spirits and the answers that the spirits gave back to him. That's what the book is about. So I'm sorry if you will be disappointed that this is not a ghost movie, but you would also be missing out on a really incredible story presented in this movie if you don't see it. Now, let's talk about the subtitles, because the main reason I worked on this project is so that English speakers can watch and enjoy this beautiful, emotional, and inspirational story. I would dare say that this version of the movie, the one you're going to see here, will have the most proper subtitles in English of any other existence of this movie. That's because I personally took the time to insert the subtitles myself. While I don't speak Portuguese, I am 100% fluent in Spanish, speaking, reading, and writing. And as it turns out, Portuguese and Spanish are very, very similar. And even when I heard words of the film's dialogue in Portuguese that I didn't understand, I meticulously found the correct translations for them. There happens to be about 5 or 6 other uploads of this movie on YouTube, and some will even tell you that it has English subtitles, but that's not really true. Those subtitles are auto-generated, meaning not created by a person. A computerized translator app, or a machine, let's call it. Here's what's being said in Portuguese, translates it to English, and then applies it on the screen as subtitles. And those auto-generating translating systems are still far from perfect. As a matter of fact, the translations are usually quite awful, I'm sorry to say. Now, here is the DVD of the Spirits Movie, and it says on the back that English subtitles can be turned on. And I thought when I bought this that I could just keep the subtitles it came with, but I was wrong. Apparently, for the DVD, it wasn't a machine doing the translating, but an actual person or persons. However, and I would like to apologize to all my dear Brazilian friends, I don't mean to sound rude or insulting to any of them, but whoever was hired to do the subtitles for this DVD appears to have been a Brazilian with just slight knowledge of the English language. And while it was better than the auto-generated subtitles on YouTube, I had to discard it and do the subtitles myself. Another thing, in the Portuguese language, they will, just as many other countries do, phrase sentences with wordings that we would phrase differently in English with different wording. You can't just translate a sentence literally word for word, or to English speakers it will make no sense. So there were times I needed to convey what someone was saying in the movie by using more common English terms instead of the exact words that were used in Portuguese, if that makes sense.
By the way, if your YouTube has the auto-generated subtitles feature turned on always, you will need to turn it off or you will have a mess on the screen with those subtitles appearing over my subtitles. To give you a little preview about this movie without any big spoilers, a man named Bruno Alves is going through a miserable time in his life. He is severely depressed and suffering from nervous breakdowns. One day he is handed a gift. A book. The stranger who gives him the book writes a message on a blank page under the book's cover that reads, "This book changed my life." That book is titled The Spirits Book, written by Allan Kardec in the year 1857. It will be up to Bruno Alves to see if the Spirits Book can change his life as well. I will pause the movie just a few times during the movie for some brief commentary, and then we'll discuss it more at the end. Here is the Spirits movie. Père Eusebieux, la situation en France est insane. Les Allemands brûlent des livres en place publique. Je vous envoie ce trésor littéraire pour que notre cher ami les protège de cette impropre destruction. Nous savons que les livres de Kardec se trouvent en grande dissémination au Brésil. Néanmoins, nous n'avons pas perçu leur existence en Cajazeiras, Paraíba. Comme je sais qu'avant tout vous êtes un libéral qui lutte pour la paix, je vous envoie ces volumes en espérant qu'ils viennent apporter de l'amour à la Paraíba dans ce vigoureux pays. Faites parvenir à l'ambassadeur Souza Danta, s'il vous plaît. Padre? Boa noite, filha. Boa noite.
adiantar ficar assim. Sim. O que tem ficar assim? Como é que você quer que eu me sinta? Logo agora que eu tava terminando a faculdade? Como é que eu vou fazer? Você vai sair? É, vou dar uma arejada na cabeça. Bruno. Me ama ainda? Você fez o que tinha que fazer, Luísa. O que foi? Eu sempre quis ser mãe. Sempre. Também quero ter uma família. Só acho que não tá na hora ainda. É mesmo, Bruno? Quero, você sabe disso, Luísa. Eu sempre te falei. Pra você é fácil. Você tem seu pai. Como se não tivesse. Ele vive tão no mundinho dele. Vem cá, vem. Vem cá. Tô arrependida. So the story began in France during World War II. Led by Adolf Hitler, I'm sure you've all heard of him, we know that the Germans occupied and controlled France from 1940 until 1944. We also know that Allan Kardec's books were published in France, and here a Frenchman, listed in credits as a librarian, wanted to prevent their total destruction by sending a copy of each one of Kardec's books to a priest in Brazil named Father Eusebio, who also happens to be the priest that late one night visited the woman whose husband was shot and killed in 1943. The Frenchman handed the books to an assistant with instructions to take them to Ambassador Souza Dantas. Luis Martins de Souza Dantas was, in fact, a Brazilian diplomat who served as the Brazilian ambassador to France at the Brazilian embassy in Paris for 22 years, from 1922 to 1944. Having diplomatic immunity, it must have been believed at the time, according to the story in this film, that he can have Allan Kardec's books transported to Brazil without interference from German invaders. Souza Dantas died in 1954. 50 years later, in the year 2003, he was awarded the title Righteous Among the Nations by Israel for his actions during World War II in helping about 500 Jews escape the Holocaust. As we can see, in the year 2000, the main character in this story, Bruno Alves,
had a disagreement with his wife, Louisa, about having a baby as he was just finishing college and planning a career. He must have thought that a baby would interfere with all that. Louisa, however, really wanted to have a baby. Then the story suddenly jumps ahead 10 years to the present, now the year 2010. Bruno is now a college professor, but because of his nervous breakdowns, he ends up losing his job. At this point, we don't know about the whereabouts of his wife, Louisa, or what became of her. However, if you look closely, a few moments ago, Bruno was shown wearing 2 wedding rings on his ring finger. Is one his and the other Louisa's? What does that mean? We will soon find out. O que é? Tá olhando o quê? Nunca viu, não? Eu vi os exames. Francisco. Quanto tempo? Nesse caso, Levi, Esquece. Esquece isso. O tempo. O tempo não nos pertence. recomendo que você dedique seu tempo a você e a Gabi. Gabi. E a tia, hein? Como é que tá? Tá lá, né? Enfrentando. Mas olha, a gente não veio falar de tristeza, né? Vamos brindar? Vamos. Aqui é saúde. Saúde. Somos as mesmas. Vamos pedir? Vamos. Coisa aqui do seu, Antônio. Claro. Pra variar, pra bebida de sempre. Pois não? Antônio, a gente vai querer aquela mesma porção de sempre. Olha, Pastel, Antônio.
É, coloca mais de queijo dessa vez. Queijo. E pra mim a pimenta, por favor. Obrigada. Antônio, esquece a pimenta. Hoje eu não vou comer, não. Bom, é pra já, meninas. A vida já tá ardida demais. Chega. Marina, você não acha que você tá precisando de ajuda? Eu tenho certeza. Por que você não procura um psiquiatra, um terapeuta? Sante ele, né? Algum problema, doutor? Nada, não. Bota mais uma aí. Agora que eu entendi que você tá olhando tanto pra lá, hein? Ih, eu tô olhando faz tempo já. Que nada, ele acabou de chegar. Olha como elas são. Eu não tinha nem visto. Eba! Obrigada, Antônio. Obrigada. Deixa eu te perguntar, Antônio. Você conhece aquele cara ali, olha? Ele vem sempre aqui? Ele vem de vez em quando. Você sabe o que ele faz? Psiquiatra, psicólogo, qualquer coisa assim. Gente, Vem cá, você quer que eu vá lá falar com ele? claro que não, Laura. Também não tô tão desesperada assim pra sair catando psicólogo no meio do bar. Peraí, confia em mim. Nem eu. Eles estão trocando o telefone, eu acho. Doutor Bruno. Eu vou mandar te internar, sabia, Laura? Então, ele é professor de psiquiatria. Ele é casado? Então, ele usa 2 alianças. Nossa. Mas que coisa mais antiga, né? Cafona, né? Eu achei cafona. Ah, eu achei estranho. Gente, ele é bom de copo, hein? Oi, professor. Bruno Alves. Lembra de mim? Bruno? Claro que sim. Entra, vamos, fica à vontade. Obrigado. Levi já deve estar chegando, viu? Meu Deus, Bruno. A última vez que nos vimos, você estava para se casar. É. Vocês não foram, né? Ah, compromissos, Bruno, compromissos. É, sentimos muito por isso. O Levi, principalmente. Você sempre foi o aluno predileto dele. E a esposa, como está? É, não tá. Olha, Gabiço, desculpa. Eu não devia ter vindo aqui. Deus, Bruno! Bom dia. Bom dia.
Dizem que café é bom para depois do porre. Eu acho melhor chá. Escolhe. Bom, eu recomendo para você boldo. Foi mal. É. É o livro que você me recomendou várias vezes, né? E que eu achei lá fora no chão. Você não deve estar gostando. Não, não é isso. Eu só folhei. Veio parar na minha mão de um jeito. É um livro escrito no século XIX, de Allan Kardec, cheio de vozes e letras dos espíritos que ditaram a obra. Deus, soberanamente justo e bom. Soberanamente justo e bom. É mesmo comigo, professor. Comigo ele não tem sido muito bom, não. Câncer. Ela foi e me deixou sozinho. A gente não teve filho. Soberanamente justo e bom não permitiu. Agora ele ainda me fez perder o emprego. So we learned that Bruno's wife Louisa has passed away from cancer. And then after losing his job, Bruno went into severe depression and contemplated taking his own life. Until a street cleaner, a stranger, gave him the Spirits book with a message that he writes, "This book changed my life." And then he signs the name Andre Luis. I'm guessing that's the stranger's name, but it is interesting, if that's the case, that he has the same name as the spirit author that transcribed the messages from the spirit world to the Brazilian medium Francisco Candido Xavier, who then used that in his books, similar to that of the way Allan Kardec had done. You will also hear the name Andre Luis several more times in this film, but not in regards to that stranger. Bruno, in the meantime, has apparently become an alcoholic. In yet another story, and there will be a few others aside from Bruno's situation, and how Bruno's old university professor Levy does not have much longer to live according to his doctor, we learn of a young woman named Marina who is seen here with her cousins, Laura across from her and Laura's sister in the center. Marina's mom is also very ill, and the nieces are not only worried about her, but also worried about Marina being very depressed over her mother's illness. Bruno is seen at the bar with the book that was given to him, but where was the book when he later arrived drunk at Levy and Gabby's house? We don't see it on him, and we don't see it while he's speaking to Gabby. But then it suddenly appears on the coffee table after waking up with a hangover and Levy is offering him tea. And Bruno later mentions how Levy had recommended that book to him long ago. One interesting note to keep in mind, Bruno mentions a line from the book about God being supremely just and good, but how God had not allowed him and Louisa to have children. Remember that because it's something I want to follow up on a little bit later.
A bit of a preview here on what's coming up in the next scene. You are going to meet the makeup man for a funeral home. His name is Augusto. I didn't know until after watching this film that funeral homes actually hire makeup artists, but it makes sense for them to do so, I guess. Augusto's boss is a man named Dante. And Dante, you will see, is not only the funeral home owner, and I'm guessing the mortician, he also has a very special gift. Augusto, você não sabe como que ela morreu? Câncer. O pulmão dela tá mais preto que um carvão. Dá licença, você não tinha parado de fumar? Dá licença. Tinha, né? Mas sabe quando dá aquela vontadezinha, sabe? Sei. E aí, você já terminou essa aqui? Falta só uns retoques e depois, ó, voilá. Muito bom. Então, ó, eu vou ter que buscar um menino que morreu, que tem 18 anos, bala perdida, sabe? 18 anos. Vê se é esse o caso. É, isso aqui mesmo. Bem, então eu já volto, tá? Acaba essa.
que foi? Fala. Eu não sei se é o melhor momento. Vai, Levi. Fala, vai. No começo, tudo era caos. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Todos os homens são irmãos em Deus. Besteira. Oi, tia. Oi. Tudo bem? Desculpa, ficou suja. Oi, muito linda. Tudo bom, tia? Tudo bem. Nossa, tia, cada vez mais lindas as plantinhas, hein? É. Espero que elas continuem assim depois que eu for embora. Tia Marina tá aí? Tá lá dentro. A gente vai lá, então. Às vezes eu fico me perguntando como será que isso tudo começou? Como será que vai terminar?
sempre. Às vezes é tão bom que parece que vai acabar. Luiz, acabar. Acabar por quê? Porque não é sonho. Por falar em sonho, você nunca me falou quais são os seus maiores sonhos. Os maiores sonhos? Tá mal, hein, amigo? Envelhecer ao teu lado. Ter filhos e envelhecer ao seu lado. Esses eram os maiores sonhos dela. Vai pra casa, meu amigo. Quem é você, ó? Vai pra casa. Que casa? Nem te conheço. Calma. É melhor ir pra casa. Ó, é dele. Você não é garçom? Vê um pouco de gelo. Eu tô cansado de beber puro. Onde é que você mora? Eu moro lá. Vou levar você pra casa. Tá ouvindo a música? Onde a gente vai? Pra sua casa. Mas lá não tem gelo, pô. Bem. Now, I don't know about you, but soon after Bruno having those memories about wonderful moments with his wife, Louisa, and asking her about her greatest dreams in life, and then we have the funeral home owner, Dante, who is obviously also a medium, telling Bruno how having children was the greatest of her dreams. That just gave me goosebumps all over. Unfortunately, Bruno's alcoholism continues and appears to be getting worse. Fortunately, however, Antonio, the waiter, was able to step in and get him home. Tá assustado por quê, meu amigo? Não, eu quero dizer, o senhor mora numa funerária? A gente se acostuma. Tecnicamente eu não moro numa funerária. Os corpos ficam lá embaixo. Bom, tá tudo prontinho, senhor. Eu mando a conta depois pro senhor, tá bom? Fica mais um pouco, passei um café agora. Não há necessidade. Muito obrigado, viu? Tchau. Essa medicação está dando certo no caso de Euclides, então eu acho que a gente deve continuar, você não acha? Doutor? Como está? Tá bem. Ah, Levi, não entendo você ter trocado a universidade. Depois de tanto tempo. Sabe, o trabalho aqui é importante, é reconhecido e tudo mais, mas... sei lá, eu não entendo. Eu não troquei a universidade. O meu trabalho
acadêmica inclusive, continua aqui, nesse imenso laboratório de amor. A gente aqui não trata apenas da saúde física e mental deles. A gente trata da saúde espiritual. Eles não são pacientes. Eles são pessoas em processo evolutivo. Ah, Levi, processo evolutivo? Sim. Ah, que isso? Sim, senhor, como eu e você. Só que a evolução deles se dá através da deficiência. É através dela que eles se curam. Ah, professor, olha, eu até acredito em Deus, sabe? Acho que deve ter vida após a morte, essas coisas todas aí. Agora, cura? Ah, que isso, né? É que você está pensando, sabe no quê? No agora. E nós aqui tratamos deles num processo a longo prazo. Todas essas pessoas que estão passando pela deficiência, um dia vão desencarnar e vão reencarnar, talvez, sem deficiência nenhuma. Enquanto outros, que hoje gozam de perfeita saúde mental, podem reencarnar como no futuro? Ninguém sabe. Eu acho que você pode ser muito útil aqui para nós, nesta casa. Pensa nisso. Doutor Levi, estão chamando o senhor na unidade 2. Ah, é? Clarice, me faz um favor. Pois não. Acompanhe o Bruno até minha sala e mostra para ele o prontuário do Serginho. Sim, senhor. Nos vemos já. Até mais. Obrigado. A alma, depois de haver deixado um corpo, reencarna em um novo corpo. O fim objetivado com a reencarnação é o melhoramento progressivo da humanidade. A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante da senda do progresso. Todas as encarnações não se dão na Terra. O espírito reencarna em diferentes mundos. Doutor? Oi, você pode ver um suco de laranja, por favor? Suco de laranja. Isso. Ó, sem gelo, tá? Psiquiatra, não acredito. Que cachorro, nem telefonou. Que pena que ele não te ligou, né? É uma pena mesmo.
Danada, é bonitinho. Laura. Oi, doutor. Lembra de mim? Oi, lembro sim. Ai, desculpa, esqueci de te ligar. Esqueceu. Bom, mas... Bom, sei lá. Posso fazer alguma coisa pra te ajudar? Pode. Marina, vem cá. Isso. Vem cá, não. Ele que te chamou. Tá. Doutor, Marina, doutor. Oi. Oi, Marina. Prazer. Prazer. Pode sentar. Obrigada. Então, Marina, como é que eu posso te ajudar? Olha, não liga pro que as minhas primas falam, tá? Estão preocupadas à toa. Não, tudo bem, elas têm razão de se preocupar. Mas, Marina, tem uma coisa. Eu não tô mais clinicando. Mas, se você quiser, eu posso... Você é viúvo? Sou. Faz tempo que ela morreu? 2 anos. De quê? Desculpa. Enxerida eu, né? É que... ultimamente eu tenho tido que lidar com essa questão da morte. Câncer. Eu sei como é. Não, você não sabe como é que é. A minha mãe. Faz tempo que ela morreu? Não, ela não morreu. Eu é que... Se você quiser, eu posso... Não precisa. De verdade. Preocupação boba mesmo. Tá. Olha, Bruno. Eu tenho que ir. Prazer. Tchau. Amores, eu vou pra casa. Por quê? Eu não tô me sentindo muito bem. Jura? Vou ficar com a mamãe. Tá. Vai ficar bem, tá? Tchau. Doutor, Oi. tá lembrado de mim? Ah, já me serviu tantas vezes. Eu levei o senhor para casa outro dia. Você que me levou? Obrigado. Bobagem. Meu nome é Antônio. Sou Bruno. Depois de tanto tempo que eu frequento aquele bar, só agora eu sei teu nome. Coisas de cidade grande, né? Você é nascido aqui? É, eu sou caiçara. Nasci em Ubatuba. Belas praias. É. Ainda tem família lá? Tenho pai. Aliás, faz muito tempo que eu não falo com ele. Bom, eu acho que eu vou indo. Você me desculpa. Você sabe por que eu levei você para casa outro dia? Tá com tempo? É uma longa história.
Um dia eu voltei para casa depois de muito tempo. 25 anos. 25 anos preso e, de repente, eu estava livre. Oi, filha. Dias que se seguiram foram difíceis. Minha filha trabalhava o dia inteiro e eu ficava em casa sozinho. O tempo não passava. E eu não me animava para sair de casa. Não tinha coragem mesmo, sabe? Boa tarde. Boa tarde. O senhor deve ser o pai da Júlia do 45. Sou. Sou sim. A sua filha é um amor de pessoa. Meus parabéns. O senhor educou ela muito bem. Muito obrigado. E quando foi que o senhor chegou? Fez boa viagem? Viagem? É. A sua filha me disse que o senhor vinha do interior. É isso, claro, assim, claro. Foi tudo bem, tudo muito bem. Ah, que maravilha encontrar o senhor aqui. A Julinha me disse que o senhor é relojoeiro. Será que daria para dar uma olhadinha no meu relógio? Ele pifou de repente, eu não sei o que foi. Olha, faz muito tempo que eu não sou mais relojoeiro. Só uma olhadinha, não custa nada. Tudo bem, se eu puder ajudar. Então eu vou buscar. Olha, aqui está ele. Nossa, desses aqui. Faz muitos anos que eu não mexo mais com essas coisas, sabe? Vai me desculpar. Lamento muito. Pode deixar. Eu mesmo levo para o concerto. Mulheres eram atraídas pelo salário de R$ 1.200. E quando chegavam ao local, tinham os documentos. Eles adquiriram Naquela altura da vida, depois de tudo que eu tinha passado, eu achava que não tinha mais nada, que não queria mais nada. Escrevi uma carta. Seu Antônio, o senhor caiu do céu. Só o senhor pode me ajudar. Venha, por favor. Oh, vem, seu Antônio, vem. Olha, eu estou com essa enorme panela de sopa no fogão e preciso que alguém olhe a sopa para mim. Mas o que foi que a senhora fez na mão? Eu derrubei sopa quente. Agora eu vou ter que ir lá na farmácia para fazer o curativo. Deixa eu dar uma olhada. Não é nada. O importante agora é a panela. Por favor, olha a sopa para mim, seu Antônio. Foi assim que eu acabei achando o meu lugar no mundo. Nossa, que história linda. Augusto,
Não, a história é linda. Coisa linda. feia ficar escutando a conversa dos outros, hein, Augusto? Não, parece novela das 8, muito linda. Tanto maquiador por aí, foi logo me aparecer um enxerido que nem você. Ah, enxerido, tá. Tanto chefe por aí, foi aparecer logo um maluco que fala, vê espírito, sei. Sabe? Obrigado. Parar é fácil, né? O difícil é não beber mais. Tchau. I suppose that pretty much completes the story of the waiter Antonio. I'm not exactly sure why his story was essential to the plot, but it does send a message very much in line with the Spiritist doctrine. Spiritism teaches the benefits and importance of charity. We see that Antonio had spent many years in prison, though we are never told what he had done to get him incarcerated, and then returning to his daughter's home. We also don't know what became of his wife, his daughter Julia's mother. Anyway, just before giving up on life himself, he found himself serving soup to the hungry. And that is why that pot was so important to the building's landlady. And Antonio realizing how great it made him feel to serve that soup to those suffering from poverty. As he said, that is when he found his place in the world, helping others. So it appears that Marina's cousin Laura is really intent on playing matchmaker and getting Marina and Bruno together. Does she believe that will help Marina feel less depressed about her mother, who is dying of cancer? It's appearing more and more that Dante and Augusto also aren't an essential element to the plot of the story and were mainly added as comic relief, with Augusto being nosy and listening in on Antonio's story. Dante, Que, Augusto? você viu quem morreu? É o que eu mais vejo. Não, bobo. Olha aqui. Antônio Celso, o galã das novelas, morreu. Para, Augusto, como você é brega. Deixa eu trabalhar aqui, vai. Quando você era criança, você já via espírito? Já. E você não tinha medo? Morria de medo. E quando que você parou de ter medo, assim? Ah, quando meu pai começou a aparecer pra mim. Eu queria tanto que meu pai aparecesse pra mim, pra eu pedir perdão, sabia? Perdão por quê? Porque eu sou o único filho homem dele. E olha, não tão homem, né? Para, Augusto. Seu pai tinha muito orgulho de você, para. Queria tanto que isso fosse verdade. Seu pai te ama do jeito que você é, Augusto. Para que tá dando medo, para. Augusto, você tinha uma boneca com um vestido rosa, com um lacinho na cabeça? O seu pai tá pedindo desculpas por ter jogado a boneca fora. Como assim? Ele te ama. Ele te ama. Seu pai tá aqui, Augusto. Ele te ama. Mãe? Mãe? Mãe é... Ué? Mãe? 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 Levanta. Mãe?
Alô? Bruno? Meu Deus, as minhas primas foram te amolar de novo, né? Não, a minha mãe, ela desmaiou hoje aqui em casa. O médico já passou aqui, sim. Ele disse que tá chegando no fim, né? Eu sei, tem um lado meu que sabe disso tudo, que vai ser melhor pra ela, mas... eu ainda tenho um lado tão egoísta, Bruno. É tão complicado pra mim pensar em viver sem a minha mãe. Uhum. Obrigada. Não. Não mesmo. Eu vou ver como é que ela tá, se eu precisar de alguma coisa. Eu te aviso, tá? Tá bom. Obrigada, Bruno. Um beijo. Mari, porque eu sempre quis te contar uma coisa. Com 40 anos, exatamente 40 anos, quando a sua avó morreu, eu me senti tão culpada. Estava envolvida com tanta coisa, com tantos desejos de mudança que o futuro traria. Tanta coisa para mudar, filha. Sempre no futuro. Tudo estava no futuro. Mas aí uma noite, a sua avó, ela apareceu. Tão serena. Eu não sei se foi um sonho. Também não importa porque era tão real. Naquele dia sua avó me disse uma coisa tão linda. Como é esse lugar para onde a senhora vai? Eu não sei ainda. Eu ainda estou sendo preparada. É uma preparação gradual, de uma hora para outra. Até que eu possa me desligar da matéria e transpor além da janela. Me sinto tão só. Você nunca vai estar só, minha filha. Vou estar por perto. Às vezes. Vamos nos reencontrar um dia.
So now there's more contact going on between Bruno and Marina, surely with the help of Marina's cousins, who must have informed Bruno of an incident with their aunt. Marina says that the doctor informed her it would be best to allow her mom to pass on to end her suffering. Marina explains how she understands that, but a selfish side of her doesn't want to let her mom go. This last scene was actually sad and at the same time so beautiful, was it not? It is also a message I have read often while studying Spiritism. It is wonderful to know that when we die, our dear loved ones that had departed this world long ago will come to meet with us and guide us into the other world. Your parents and grandparents, and maybe even your great-grandparents if you knew them. Children if they had unfortunately left before you did. Dear friends and other loved ones. You are arriving in the spirit world, and there they are to greet you. What can be more wonderful than that? Just a warning, however, Spiritism teaches us that this does not happen in cases of suicide. See my video on that to learn more. So it would be foolish to think you will rejoin with a spouse or parent when committing that horrible crime against God's laws. Another thing, though, what if the person that you most want to see again has already reincarnated back into someone here on earth? Spiritism also tells us that while the human body is asleep, the spirit that you would most love to see again is able to detach itself from the person that is asleep, in which case meeting with that loved one will still be possible. Tá melhor agora, né? Tô sim. Vida nova, viu, prima? O que você quer dizer com vida nova? Trabalhar, passear, namorar. Principalmente esse último. Clarice, tudo bem? Oi, doutor Bruno, tudo bem? Seguinte, eu não marquei hora com o Levi, mas será que ele não poderia me atender, hein? Acho que sim, acho que ele vai gostar de ver o senhor. Ah, que bom. Senta um pouquinho, fica à vontade. Tá bom, obrigado. Toma um cafezinho. A alma se une ao corpo no instante da concepção. O aborto é para o espírito uma existência nula e que ele vai ter que recomeçar. Constitui crime a provocação do aborto. Em qualquer período da gestação. Pois há crime sempre que se transgride a lei de Deus. Você fez o que tinha que fazer, Luísa. Senti sua falta. Eu também, professor. Senti sua falta. Senta. Mas eu imaginei que você estava bem. Olha, se eu não tivesse, eu também não ia te dar sossego, viu? Mas você tá bem, não tá? Tô bem. Bem melhor. Tô aí, seguindo os 12 passos do A. E ó, quase terminando de ler o livro, hein? Você quer dizer estudar? Estudar, verdade. Agora há pouco eu tava lendo sobre a questão do aborto, né? Professor, é uma questão bem delicada, né? Delicada e séria, né? Há quem sofra e faz sofrer ao cometer essa decisão terrível. E o que você acha da seleção de embriões saudáveis, hein?
Ô, Bruno, como diretor clínico aqui, eu venho aprendendo a entender melhor a relação entre ciência e espiritualidade. Então, por que será que essas pessoas nasceram assim? Falha cromossômica, predisposição genética, pode ser um monte de coisa. Consequência, mas é a causa. Bruno, onde está a justiça de Deus? Por que certas pessoas nascem ricas, inteligentes, saudáveis e outras tão debilitadas? Pode pensar, né? Pensa, Bruno, pensa. E você vai verificar que a vida que se inicia no útero pode ter um histórico de milhares de anos. Essa gestação só pode ser interrompida quando houver risco de morte para a mãe. E se tiver que vir doente? Que venha! Se tiver que reencarnar cheio de deficiências. A cura, Bruno, é pelas portas da maternidade. The cure for the disabled, and all humans for that matter, will come from the doorways of motherhood. I'm going to explain what Levy meant by that in a minute. I hate to jump in here again so soon, but we have arrived at some very serious topics concerning abortion and disabilities or handicaps. Bruno attributes the birth defects to random genetic failures of nature. He asks about the selection of healthy embryos. What he is essentially saying is, why don't humans, with the technology we have now, simply look at embryos or fetuses in the womb of the mother, and if they are suffering from deficiencies or horrible defects, brain damage or other physical impairments, just prevent them from being born so that they don't live a life of misery and suffering. Selection of only healthy embryos to be born. Who are we as humans to decide that? Anyway, when Levy says we are not allowed to abort a child unless there is a risk of the mother losing her life during pregnancy, Bruno asks, even if the child is going to be born sick? And Levy says, let them come. I think in the original Portuguese translation he says welcome them, but I changed that a bit. Levy explains that there is a purpose for them to be born that way, that it was part of God's plan, and that their cure will come from the doorways of motherhood. In other words, the act of different mothers giving birth to that soul, that spirit, over and over again as they reincarnate. One might think of doorways in a different sense, but I would prefer to keep things clean here and just think about that term as having a symbolic meaning. To give you a quick example, maybe someone was born handicapped because he or she treated handicapped people badly in a previous life. Then, in the next life of that soul or spirit, he or she will be inclined to treat handicapped people much better. And then on to the next thing that must be fixed with that soul until perfection is reached and there is no longer the need to reincarnate. Professor, você lembra daquelas reuniões mediúnicas que você tanto me falava? Então eu gostaria muito de participar de uma. Quem sabe lá não consigo encontrar alguma resposta para o que aconteceu comigo e com a Luísa. Bruno, a Luísa partiu. Foi isso que aconteceu. Que seja, mas tudo isso tem que ter uma explicação, sabe? Nossa vida mudou muito, muita coisa foi acontecendo. Parecia maldição. Nós não costumamos abrir para participação de pessoas que não têm um conhecimento
assim, maior do assunto. Além disso, não há garantia nenhuma que você vai encontrar respostas para o que você quer. Professor, mesmo assim eu gostaria de ir. Vamos jantar fora hoje? Por quê? O que aconteceu? Alguma notícia do seu médico? Ah, já falei. Esquece isso, Gabi. Ah, como se fosse fácil. Alô? Sim. Você, por favor, me manda um táxi. Peraí. Aqui. Antes, você pode fazer o favor de me explicar o que é que está acontecendo? Adivinhe quem apareceu hoje nas casas André Luiz e pediu para voltar semana que vem, na Noite de Luzes. Então é isso. É isso que é. Porque você já sabe quem é? Claro que sim. Quem é? Ah, Bruno, é lógico. Você sempre acreditou nisso esses anos todos? Sabe quem é? Assim eu me sinto tão mais em paz, tão mais pronto. E eu, hein, Levi? Eu? Quando é que eu fico pronta? Seja bem-vindo, meu amigo. Não sou teu amigo. Quero justiça. E tô no meu direito. Já acabei com ela. Agora eu quero ele. E você tá me atrapalhando. Exijo que você se afaste. Deixe isso para a justiça divina. Deus está muito ocupado. Quem com ferro fere, com ferro acaba ferido. O que foi que te fizeram? Você sabe muito bem. Não. Eu não sei. Não me deixaram nascer. E agora eu quero justiça. Você já parou para pensar quando tudo isso pode ter começado? Quando me abortaram. Será? E se eu te disser que pode ter começado lá atrás? Vamos todos mentalizar firmemente Jesus e pedir
que ele mostre a verdade no painel mental desse nosso irmão. O que vocês estão fazendo? O que está acontecendo comigo? Fique calmo. Você vai conhecer a verdade e ela vai te libertar. O que você está vendo? Uma casa de taipa. Que lugar e época vai ser falado para você? Cajazeiras, Paraíba, 1943. O que você está vendo? Um homem. Esse homem é você? Não. Eu vejo uma mulher. Essa mulher é você? Não, não. Não sou eu. Sou eu. Sou eu. Eu estou espreitando alguém. É ele. Eu tô de tocaia pra cima dele. O que você está vendo agora? A mulher. Ao lado dela, uma criança. É filha dela e do homem que eu matei. Tem alguém batendo na porta. Um padre. Padre Eusébio. Acompanhe apenas. Arrume as coisas. Cedinho, eu vou te levar para casa do teu sogro. Vai ser melhor para você. E para a menina. Parece que a ruindade dos homens sempre ganha da bondade, padre. Meu Zé era um homem bom. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando quiserem, mudarão o mundo. Aqui já não é mais seguro para você, minha filha. Eu mais o Zé tinha paz nesse pedaço de terra, padre. Você pode ter paz para onde for. Desde que ela comece dentro do seu coração, filha.
O reino do amor ainda não é neste mundo, minha filha. Não. O que te foi mostrado? Eu matei ele. Com certeza. Muito obrigado. E então? Eu nem sei o que dizer, professor. O que você sentiu? Fiquei muito impressionado com essa história do espírito abortado. Infelizmente, esses casos são muito comuns. A gente fez um aborto. Que tá feito, tá feito. O sábio não se senta para se lamentar. Ele se põe alegremente a corrigir o erro que cometeu. Quem disse isso? Allan Kardec? Com certeza ele pensava assim. Mas quem disse isso foi William Shakespeare. Bom, deixa eu ir embora. Tchau, professora. Tchau. Não. Obrigado, professor. A very angry spirit was communicating through a medium. The spirit is extremely angry because he was aborted. Now, Spiritism teaches us that if a soul is aborted, that spirit will eventually incarnate again. But for some reason, this spirit was tormented at having been aborted, putting a delay in his progress, and he wants revenge. He says he's already done with her, and now he wants him. I suppose whoever her is has already departed this earth, but he is still alive, and he's finding ways to torment his life. Spiritism teaches us that spirits can harm us by sending thoughts to our minds. Maybe jump off that bridge, drink more alcohol. Levy implies to the spirit that being aborted was punishment for something he did long ago. We get taken back to the year 1943, to an area we saw at the start of this movie. The spirit learns that he killed a man named Zé. Zé's wife received a premonition that it was about to happen when she saw blood in the water. We aren't told the reason the man, who is now the angry spirit, killed Zé. Maybe there was a property dispute, or maybe he was in love with Zé's wife and she left him for Zé long ago. The daughter appears to be about 12 years old. I'm not sure, but Zé's wife appeared to be pregnant when he was killed, which would mean that when the priest came to visit her, it would have been about 12 years later, the age of the child. But there is no real indication of that passage of time. Anyway, the priest tells Zé's wife that it is no longer safe for her on that land, which further gives the impression that this was all about a dispute over property. We then see a remarkable scene when Zé's wife's face morphed into Louisa's face, Bruno's wife. So this was all a bit complicated, but if I got it right, the spirit that was Zé's wife reincarnated about 50 years later as Louisa. Then Louisa got pregnant with the spirit that killed her husband in 1943. But that spirit was aborted.
And being tormented by the abortion, he looked to make Bruno's life miserable after Louisa died of cancer. The spirit, however, seems to eventually come to terms as to why he was suffering, and it is because he had killed a man. And he is still stuck in some type of purgatory of the spirit world until he is allowed to reincarnate again to further his progress toward perfection. Para crer em Deus, basta que se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Oi, Roseli. Você já leu esse livro? Não. Nem eu, nem seu pai somos muito de ler. O doutor aqui é você. Roseli, eu queria te pedir desculpa. Fiquei muito chateado que meu pai não quis morar comigo lá em São Paulo. Antes dele te conhecer, estava tudo certo, mas depois... Bom, enfim. Eu achei que era você que não queria ir. E fui eu. Seu pai ele também não queria ir. Mas quem bateu o pé fui eu. Doutor Bruno. Bom, vamos cuidar da vida. Quanto tempo, filho? Tava aqui. Lembrando do papo que a gente teve, pouco depois da mãe morrer. Foi um dia que eu cheguei da escola cheio de perguntas. Boa tarde pra você também, filho. Foi tudo bem na escola? Ah, é a matemática de novo. É religião. Sabe, filho, de matemática eu não sei muito, não. Mas disso eu entendo alguma coisa. Ou pelo menos eu sei naquilo que eu acredito. Esse é o problema, pai. O que você acredita? Nossa, essa aula foi pior do que eu pensava. Quer me falar o que aconteceu? Eu lembro da professora ter se enrolado todinha tentando me explicar o que era Deus. E você lembra o que você perguntou pra ela e pra mim? Perguntei por que Deus tinha deixado minha mãe morrer. Ela morreu porque morreu. É só isso, pai. Não tem Deus nenhum. Filho, quem fez isso? Você? Tem certeza? Sabe, filho, um dia eu vou morrer também. E quando você ver esse barco aqui na prateleira, você vai ter dúvida de quem fez? Não.
É pela obra que se conhece o autor. Filho, olha essa praia. Quem você acha que fez? Esse mar, quem fez? Olha que é grande, hein? Eu é que não fui, filho. Eu só faço barcos. Mas quem fez deve ser o mesmo que fez o pôr do sol. Que fez aquela montanha e todos os peixes que estão nessa água. Sabe o que sua mãe disse quando você nasceu? Quando eu te levei nos braços até ela, ela te olhou com os olhos cheios de lágrimas e disse: é o maior presente que Deus me deu. E ela estava certa, filho. Até você é obra de Deus, sabia? Fala, filho. Quem fez a lua? Deus. É verdade que ele mora mesmo lá no céu? Dizem, né? Mas eu acho que não. O que ele ia fazer lá? Ele disse só um Deus? Ué, precisa mais? Pai, Fala, filho. eu acho que entendi. Eu acho que se eu ainda sinto saudades da mamãe, é porque ela ainda existe, em algum lugar, né? De algum jeito. Eu acho que você já está pronto para ensinar um monte de coisa para sua professora. Oi. Oi. A gente tá indo pra matriz. Vem com a gente. Ai. Sabe o que é, Rosília? Eu não posso. Tenho que ir pra São Paulo. Por que vocês não vão comigo? Brincadeira. Fica bem, doutor. Tá bom. Tchau. Tchau. Ela te faz feliz? Filho, ela é chata pra caramba. E também cheia de mania. Mas me faz um bem danado. Tchau, pai. Vê se arruma uma chata e cheia de mania pra você. Tá bom. Oi. Oi, Marina. Tudo bem? Tudo. Pode sentar. Obrigada. Fique à vontade. Demorei? Não, que isso. Você tá bem? Uhum. Tudo certo. Ah, que bom. Oi, Antônio. Tudo bem? Tudo. Você tá linda. O que vocês querem? Ô, Antônio, você quer beber o quê? Você vai beber? Eu vou beber um suco de laranja. Pode ser? 2. 2 sucos de laranja. Isso. Bom.
Levi? 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 Gabi, ele foi muito importante pra mim. Ele te adorava, Bruno. Eu sei. O que você precisar, tá? Qualquer coisa. Eu sei. Sei. Aceitou o emprego? Ele sempre soube disso. Trouxe pra você. Eu vim aqui te dizer uma coisa, mas... Encontrei uma pessoa e eu tô muito feliz. Do jeito que você sempre quis que eu ficasse. Tchau. Me ama ainda? Sempre. Moça.
Dante, você não vai acreditar, não. Escuta. Eu fui contratado pra ser maquiador da novela das 6. Alô, Marina? Tudo bem? I was curious to know what illness Levi had that he did not have much longer to live. He was able to continue working and move around just fine, danced with his wife. He didn't appear sick. I mean, he looked healthy, didn't he? As I said earlier, this movie has many sad situations, but at the same time delivers a very powerful, inspirational, and beautiful message. Going back to when Bruno first went to visit his old professor Levi at the home of Levi and his wife Gabby, there was a moment that Bruno had read a part of the Spirits book where it reads that God is supremely just and good. He then talks about how he and Louisa didn't have children and that God had not allowed it. I think you know where I'm going with this. The story seemed to indicate that he and Louisa agreed upon an abortion. Following the gathering with the medium, he admitted to Levi and Gabby that he and Louisa had an abortion. So why was he blaming God in that moment at Levi's house that they had no children? I mean, I can only think of several things. One, he was so adamant about not being ready to have a family when he was arguing with Louisa and blames God for his not being ready, resulting in the abortion. Or he and Louisa tried having children afterward and were not able to. Or just when they were ready to begin having children, Louisa died. It is very curious, though, why he made that statement. That was a wonderful gesture from Bruno visiting the grave of his late wife, Louisa, to let her know he was happy now with someone else. We would like to believe that Louisa will be happy with that as well. I got chills when she spoke. Do you still love me? In Portuguese, she actually says, Me ama ainda? Me ama ainda? Me ama ainda? Which translated literally is love me still. See, that's part of what I was talking about in the preview about correcting to English what the person is saying. In English, we would say, or ask in this case, do you still love me? Which I think sounds a lot better than love me still. Regarding the two wedding rings Bruno was wearing on the same finger, one obviously his and the other Louisa's. Did Bruno and Louisa have the same size finger, or did he have her ring refitted so that he can wear it? I guess that's not really important, just being curious again. This film was dedicated to Casas André Luiz in Brazil, the André Luiz Homes for People with Disabilities and Special Needs is a non-profit organization that continues operating to this date and relies on donations to maintain its programs. The center opened in the year 1959, and according to a recent report from Casas André Luiz, they currently attend to over 1,600 patients, with most requiring lifetime assistance. About 80% have severe disabilities, and more than 50% are bedridden and or require wheelchairs to get around.
To those of you whom have not fully explored the doctrine of Spiritism, I hope you've learned some of what it's about from watching this movie. I truly suggest that you read The Spirits book by Allan Kardec to learn more. If you have a question about this movie, please comment and I will try my best to answer them. If you prefer to write to me privately, you can email me at kardecusa@gmail.com. There will be more videos coming out soon, so please subscribe so that you are alerted when they appear. My name is Ciso. Have a blessed day.